Bom, gente, mais uma vez estamos aqui no Pensa Bem, onde nós estamos trazendo mais um assunto que é extremamente interessante para todo mundo, dentro daquele propósito do Grupo Unis, né? Que é empoderar gente para transformar realidades. E hoje nós vamos discutir aqui um projeto super interessante que interessa a todo mundo, que é o NAF. E para discutir sobre esse projeto, nós estamos recebendo aqui hoje a Luana Prado Peixoto, que ela tem formação em tecnólogo em processos gerenciais pela Fundação Hermínio Ometo, graduanda em Ciências Contábeis pelo Grupo Unis, atualmente atua como analista de estoque na empresa Lumiledes Iluminação Brasil Limitada e ela interessa-se muito por auditoria e controladoria. Estamos recebendo também o professor Dimas Reis, contador, mestre em administração, coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e do NAF aqui do Grupo Unis. E estamos recebendo o Dr. Henrique Viegas Cunha, formado em Engenharia Elétrica pela Federal de Minas Gerais e bacharel em Direito pela FACECA. Ele é mestre em Engenharia Elétrica também pela Federal de Minas Gerais e mestre em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas. Auditor fiscal da Receita Federal desde 2003 e atualmente é o delegado adjunto da Delegacia da Receita Federal, isso, em Varginha, e coordenador do NAF do Sul de Minas. Gente, afinal, o que é o NAF, né? Esse projeto, como é que surgiu a ideia desse projeto e a quem se destina? Bom, o NAF, né, a própria sigla já diz, né, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, e é uma parceria entre a Receita Federal e as instituições de ensino, né, que visam, a Receita Federal entra com a capacitação, concurso de capacitação, né, como é que fala, empoderamento dos alunos, né, e as instituições de ensino fornecem não só os alunos, como, que seria, no caso, a mão de obra, né, como se fosse uma espécie de escritório de contabilidade. E que para o aluno isso é muito importante também, porque põe a mão na massa, né? É excelente para o aluno, né? Ele consegue... Porque o que faz o NAF? O NAF presta serviços contábeis, né, de assessoria contábil à população em geral, principalmente a população mais carente, população hipossuficiente. E dessa forma... Na essência do projeto, se me permite, Henrique, houve assim, uma grande demanda por parte tanto da Receita Federal e até então no início pelos cursos de Direito e cursos de Contábeis, onde os alunos tivessem uma vivência prática de fato, né? Porque dentro da academia estuda-se muita legislação e a prática do dia a dia mesmo só quando o aluno vai para um estágio ou quando o curso tem essa pegada de voltado para o mercado, mas a essência do projeto veio para robustecer essa necessidade da prática conciliada com a teoria dentro de sala de aula. Mas o aluno, ele faz o quê? Afinal, que serviço que o NAF presta para a população? O aluno, ele executa tudo, né? A gente ajuda desde o que realmente é algo que foi feito para a gente executar junto à Receita, como a gente presta serviços que não está embutido, mas que a população chega e a gente não consegue falar, não vou te ajudar. Então a gente consegue direcionar. Então, por exemplo, chegou uma vez uma moça que veio no nosso escritório, no Grupo Unis ali do centro, e ela pediu para ver como é que ajudava ela na regularização dela com a CEMIG. Então, que seja uma coisa simples, de ligar no canal da CEMIG, a gente conseguiu orientar ela para ela resolver. E você vê, cada gratidão, assim, a pessoa é tão simples que é um ensinamento muito pessoal, né? A gente vê pessoas com necessidades básicas de atenção, na maioria das vezes. Eu vi, já escutei uma vez, né? Ah, mas o NAF, ele funciona muito na época do imposto de renda, só serve para imposto de renda. Com certeza, uma das maiores demandas do NAF, né, para ajudar a população é na época do imposto de renda. Mas não é só para isso, né? Questões de regularização de CPF são muito importantes, questões do microempreendedor individual também, agora nós tivemos. Até mesmo o ITR para pequenos produtores rurais, eles podem ajudar. É lógico que a demanda na época do imposto de renda é muito maior, porque a população carente precisa realmente de um auxílio nessa área do imposto de renda, né? E o que é mais interessante, professor, é que a gente não faz, pela essência, concorrência de forma nenhuma com os escritórios contábeis. O foco é exatamente o outro.
Na realidade, a gente trabalha no intuito de orientar, fazemos declarações? Fazemos sim, mas limitado à renda hipossuficiente, que a Receita determina que seja assim, uma renda anual não superior a R$40 mil. É o público-alvo principal no que tange a declaração do imposto de renda. E como é que nasceu essa parceria da Receita Federal com o Grupo Unis? Olha, com o Grupo Unis, acho que o Dinos vai poder falar até melhor, porque ela começou na gestão anterior. Eu ainda não tinha entrado como delegado, assim, delegado adjunto, no caso da Receita Federal, né? Era o Eduardo, né? Que começou que hoje é na época em 2017, né? onde a gente teve os primeiros contatos, porque o NAF do Grupo Unis, ele é o precursor no sul de Minas, é o primeiro NAF do sul de Minas e depois foi expandindo. Então, quando a gente tinha um contato muito direto com a delegacia aqui de Varginha, a gente firmou esse termo de cooperação e no início de 2018 nós iniciamos os trabalhos. Num primeiro momento foi muito difícil, porque de fato a gente não sabia para onde a gente ia, a gente não tinha muita noção da dimensão que o projeto poderia alcançar e assim, engatinhamos por algum tempo com certeza. Né? Mas com o apoio da Receita Federal e o engajamento dos alunos e principalmente a necessidade de informação, que é aquilo que a população é mais carente, o projeto foi tomando corpo e hoje está do porte que está, que a gente não consegue... que agarrar o boi pelo chifre mesmo, né? Sim. Com certeza deu muito murro em ponta de faca, mas hoje, em compensação, é o NAF que tem maior número de atendimentos no Brasil, né? Olha que coisa espetacular para a população. Mas a gente busca sempre a interação com a população de alguma forma, né? E hoje as redes sociais foram a porta que a gente procurava. Então, com a pandemia, os eventos presenciais acabaram que ficaram escassos, quase nulos, né? Agora que está começando a voltar. Então, a gente buscou atender de uma forma mais clara. Então, fizemos várias lives. E aí a gente usou muito uma porta que a Receita Federal está até fazendo alterações, que é o Cubus. Ah, né? sim, essa plataforma foi alterada. E aí, nessa plataforma mesmo, a gente conseguiu ter um reconhecimento com instituições de Brasília, de Fortaleza, que entrou nas nossas reuniões. Então, a gente falava de imposto, a gente falava de perfil de profissional que o mercado está precisando, o que está em alta. Então, a gente começou a abranger assuntos que vai muito além do hipossuficiente. Vai para pessoas comuns, que assim como o Dimas falou, com renda até 40 mil, que não declarava, achava que é desnecessário eu declarar. E aí você consegue dando uma puxada em públicos diversos. Isso é muito interessante, porque pelo que a gente tem visto, né, o projeto, além de ser extremamente inovador, é um projeto também que ajuda a Receita no Brasil e ajuda também alunos, instituições e tudo mais. E, doutor Henrique, aí uma bem específico assim, como é que tem sido o resultado geral desse projeto no Brasil? Olha, hoje a gente tem mais de 400 NAFs, né? Em 2020 eram 423 NAFs já, vamos dizer assim, instituídos. Sendo que, mas assim, com o atendimento registrado, mais de 176. Como vocês citaram aqui, né, tem o público hipossuficiente, né, o público cidadão mais carente, que é o público principal do NAF, né, mas também ele funciona muito, ele tem um outro pilar que é justamente a capacitação dos alunos. Então, nesse viés que a Luana colocou, é muito interessante, porque você abre uma nova gama de assuntos que podem interessar, talvez não sejam tão importantes para o cidadão hipossuficiente, né, o cidadão carente, mas ele é muito interessante para os alunos de graduação, né? Muito importante. Como é que são capacitados esses alunos para atuar, né, no atendimento ao NAF? Cada IES, cada instituição, e a gente, mais uma vez, tomou a frente de tudo isso, em comum acordo com a Receita Federal, a gente determinou quais eram as principais áreas, os principais temas, focos, que os alunos precisavam ser minimamente capacitados para que pudessem estar aí indo à frente atendendo a população. Então, como é que eu vou orientar o imposto de renda se eu não sei como é que é o processo de declaração do imposto de renda? Então, esse treinamento existe. Como é que eu vou ajudar o microempreendedor individual, o MEI, se eu não sei como é que se dá uma regularização do MEI, uma impressão de guia, uma apuração da declaração anual do MEI? Então, esses temas básicos que são aí o calcanhar de Aquiles da população como um todo, no que tange a falta de informação, o aluno a supre com informação e até mesmo, às vezes, pegando na mão, ensinando a fazer. Isso
quem ensina aprende 2 vezes. Então, para o aluno, Henrique, né? Sim, e temos várias formas de capacitação, né? Pode ser capacitação online, né? Antigamente era a plataforma Cubos, né? O Cubos. Hoje não é mais. Hoje é uma plataforma do Sebrae, que é um dos parceiros também do NAF, além das instituições de ensino superior, né? E a Receita Federal. O Sebrae é mais um dos parceiros. E hoje a capacitação é por ela. De certa forma foi interessante, porque com a pandemia, né, as ferramentas digitais se espalharam muito. E aprendemos muito com elas. Aprendemos, né, a fazer aulas à distância de uma forma mais, vamos dizer, rotineira, né? E foi um aprendizado muito grande. E hoje, por exemplo, uma capacitação pode ser feita para Minas Gerais inteiro, não precisa ser feito especificamente para uma cidade específica ou outra, né? Você consegue fazer uma capacitação maior, como os treinamentos do imposto de renda e tivemos do ITE treinamento, que nós inclusive, tivemos, com mais de 4.000 alunos online. Olha só. Né, do Brasil todo. E ali é um momento onde há interação, onde as faculdades acabam se entrelaçando, se criando redes de contato, né? A Luana, principalmente, atua na Secretaria-Geral do NAF, do Grupo Unis, e ela tem essa incumbência de fazer contatos com outras universidades, troca de experiências. Como ela disse, recebemos de uma forma até surpreendente alunos inteiros, de uma turma inteira de um curso da Universidade de Gama, da região satélite de Brasília, outra de Fortaleza. Então, assim, tomou um corpo que a gente jamais imaginaria que romperia fronteiras da forma com que nós conseguimos. Luana, e como é que você sente isso aí enquanto aluno e essa interação entre alunos? O que isso você poderia nos dizer na sua formação mesmo? É interessante? É importante? Que tipo de profissional que você vai sair com essa pegada social? Como é que é isso? Teve algum modelo que fez com que mudasse alguma concepção do que era antes, do que passou a ser? Muito, porque assim, você vê até métodos diferentes, né? A gente teve o Yuri, que participou com a gente, ele é de Fortaleza, e assim, foi super interessante, porque a forma que ele aprendeu lá é diferente da gente, né? Devido aos métodos que cada instituição usa. E aí a gente estava batendo papo com um profissional da área, que a gente sempre convida, né? Temos vários parceiros aqui no município, e ele estava junto e por fim ele ia complementando, ele falou assim, nossa, então a troca de experiência é algo que enriquece muito a gente. E conseguimos dessa forma, né, ampliar. Então, os webinários que a Receita faz, que junta todo mundo, você vai conhecendo pessoas e aí você descobre projetos, como que o NAF atende. Então, nós começamos... E a própria estrutura que nós alteramos, né, fez com que o aluno tomasse a frente do projeto. Dentro desse slogan da própria universidade, né, empoderar gente para transformar realidades, a gente deu para o aluno autonomia, poder de decisão. Então, cada um dentro do seu departamento, ele toma decisão pelo grupo todo. E ele é responsável por isso, e isso deu um gás gigantesco para o nosso número de atendimento. E foi assim que a gente desenvolveu. Tem o know-how disso, né, de colocar, vocês criaram uma estrutura em que os próprios alunos, eles gerenciam, né, assim, se capacitaram para isso, né. O que a gente percebeu? Por exemplo, eu que fico mais à frente, eu vi uma necessidade de ter um norte, né. Muita gente está ali, a contabilidade é uma área muito ampla, e não só ela. E muita gente faz sem saber ao certo qual é a área que quer seguir. Então, a gente criou o Projeto Inspiração, que foram convidados, assim, do Brasil inteiro. A gente teve uma convidada, que é a Ilan, ela é só financeiro, contabilidade financeira pessoal. Então, ela posta vários vídeos no Instagram. Ela posta vários vídeos no Instagram sobre como se controlar. E aí ela arrebentou na época da pandemia. Fui, chamei, convidei e o vídeo dela foi um sucesso. Assim como professores, igual... Eu preciso assistir esses vídeos. A gente fez também com a Receita, né? Então, assim, foram muitos convidados de áreas diversas dentro da contabilidade para inspirar mesmo os alunos. E a gente viu que teve um reconhecimento bom, até mesmo dentro do NAF, pessoas que foram ali se encontrando, pessoas que conseguiram outros empregos, foram caminhando para a área que se identificava, então isso é gratificante. O NAF abre portas para o crescimento pessoal e para quem quer, para quem abraça a causa, cresce bastante. E muito legal isso. Agora,
pandemia, né? Todos nós ficamos trancados um tempo, tivemos que aprender um punhado de coisa. E como é que você chega até o NAF? Continua atendendo remotamente, ele atende presencialmente? Como é que você chega nele? Olha, a pandemia para o NAF do Grupo Unis foi um divisor de águas. A gente ficou por 20 dias inquieto, trancados em casa. Sem saber como faria? Sim? Sem saber como faria, com aulas remotas, seria, mas o NAF literalmente encerrou as atividades por 20 dias. E concomitantemente houve ali, né, por parte do governo federal, né, a condição de que para solicitar o auxílio emergencial, uma das condições iniciais, você não vai me deixar... CPF regular, né? O CPF teria que estar regular. E grande parte da população, que era o público-alvo ali do auxílio emergencial, tinha algum tipo de pendência no seu CPF. E aí a gente viu a explosão da fila de gente numa época de pandemia, onde não se podia aglomerar, filas de dobrar o quarteirão aqui em Varginha. E a gente, num final de semana, né, Luana, eu vou lembrar, foi uma sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, em contato com a Receita Federal, essa é a abertura que o Unis sempre teve, né? Numa sexta-feira nós desenhamos um modelo para atendimento remoto. E juntamos os alunos e a partir de segunda nós vamos começar a ajudar a população a regularizar o CPF, que até então era a base para pleitear o auxílio emergencial. E foi assim uma ajuda gigantesca para a delegacia de Varginha, que viu ali a fila ir diminuindo gradativamente. Com certeza, né? Se você parar para pensar, o Unis hoje está com mais de 27 mil atendimentos, né, ao longo do ano. Quer dizer, pensa bem quantas pessoas deixaram de ir à porta das agências da Receita, no Brasil, não só aqui em Varginha, mas no Brasil inteiro, né? Em razão disso, porque já receberam orientação, já puderam entregar sua declaração, regularizar sua pendência, né? Isso é espetacular. E vocês fizeram uso de todas as ferramentas digitais? Como é que foi essa situação? A gente foi muito privilegiado por isso, né? Porque a instituição nos deu carta branca, né? O professor Stefano, na época da assinatura do convênio, reiterou que o Unis iria com força máxima para cima do projeto, né? E nós utilizamos todas as ferramentas que nós tínhamos até então disponíveis, que é da plataforma Google for Education, né? Então, por que não utilizar no NAF o que a gente já usaria dentro de sala de aula? E foi um sucesso, planilhas compartilhadas, as ferramentas de trabalho online, utilizamos do próprio portal do Unis para receber esses atendimentos, e o WhatsApp comercial, e assim, a explosão de atendimento literalmente aconteceu no ano de 2020, prova que foram mais de 42 mil atendimentos, equivalente a 30% dos atendimentos de todo o Brasil foram feitos aqui em Varginha. Isso eu tenho que testemunhar realmente o engajamento dos alunos e dos professores e a parceria com a Receita. A gente realmente tem que tirar muito chapéu para vocês nesse grau de envolvimento. Mas fala para mim, como é que chega até o NAF? Ou seja, você precisa... A gente faz editais, né, a cada semestre. E aí no edital a gente faz um bate-papo, faço primeiro um bate-papo com os alunos. Isso. A gente primeiro explica o que é o NAF, como a gente funciona, né? Porque não tem como o coordenador ficar no pé, né? Não é uma aula ali. Então os alunos precisam ter interesse de participar mesmo, de abraçar a causa, de desenvolver, de criar ideias, de levar ideias e fazer aquilo acontecer. Então, nas entrevistas, a gente vai mostrando um pouquinho de como que isso funciona, para chegar no final só quem realmente demonstra aquele interesse. E aí a gente cria uma banca com convidados de dentro da instituição e eles fazem a última entrevista. E aí, da escolha deles, a gente fecha a equipe nova que vai compor o NAF no próximo semestre. Mas talvez o professor queira saber como que o contribuinte chega até o NAF. Também. E aí a população, primeiramente a gente destina para o portal do Grupo Unis, né? portal.unis.edu.br/NAF. E ali ele faz um cadastro simples com nome, telefone de contato e já cai num atendimento virtual que aí a gente já distribui para a equipe que está ali disposto para poder resolver qualquer tipo de solicitação, né? Interessante que a gente encontra muito com o contribuinte na rua, ainda assim, né? Dentro de sala de aula, os próprios colaboradores da instituição, principalmente na época do imposto de renda, você pode me atender no NAF? Então, assim, a forma com que o contribuinte chega para o NAF ele é diversa. O lema que a gente tem é não deixar ele sem resposta, porque o que ele é mais carente, de fato, é a informação.
E isso não tem cor, não tem raça, não tem classe social, não tem hipossuficiente ou não, e a gente não faz essa distinção. Agora, já está aberto? Já retomou as atividades físicas ou na plenitude ou ainda está mais online? Nós ainda continuamos com atendimento remoto porque foi uma forma diferenciada de atender. Mas nós temos a estrutura física que, diga-se de passagem, recentemente foi inaugurado o primeiro NAF Comex do sul de Minas, né? Então, o que vem a ser o NAF Comex? A ideia é a mesma do NAF Contábil, mas voltado para o comércio exterior, né? Então seria ajudar assim, pequenos produtores que desejam principalmente exportar a sua produção, pequenas produções. O NAF Comex, os alunos capacitados, poderiam lá auxiliá-los, mostrar os primeiros passos, quais caminhos que eles devem seguir. Aqui no sul de Minas, com o próprio Grupo Unis, teve o primeiro NAF Comex do sul de Minas. E informação recente, né, da Superintendência Estadual da Receita Federal, é o único em funcionamento. Né? Tínhamos mais um NAF Comex em Belo Horizonte, mas com a pandemia ele encerrou as atividades. Então o único em Minas Gerais é o NAF Comex do Grupo Unis. E aí quando a pessoa entra no portal, vem lá para direcionar o que ela quer, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, que caminho, o que ela precisa. Porque aí quando cai no WhatsApp, a gente já consegue saber para quem vai. O grupo é um só, para os alunos de Comex e para os alunos de Contábeis. E ali dentro a gente se divide de uma forma que fique bom para todo mundo, que todo mundo consiga colaborar. Então você poderia dar o endereço novamente, aí devagarzinho para o pessoal. portal.unis.edu.br/NAF. Esse é o contato principal, onde ele vai ser direcionado, onde a gente vai fazer o contato, e aí nós temos aí os alunos. E como é que a gente comanda tudo isso, né? Precisa de gente engajado, que saiba que o objetivo principal ali, primeiro, é empoderar para transformar a realidade, mas acima de tudo, fazer com que o atendimento, a parte social, tanto do curso quanto da pessoa que nós estamos formando enquanto cidadão, aconteça na plenitude. E isso é impagável para a gente. Gente, vocês estão vendo aí na tela, então, o endereço do NAF, você vai encontrar todos os detalhes aí e o que é importante, né? Isso eu posso falar de cadeira, tá, gente? Certo. Que o Unis está de portas abertas para receber a todos vocês e estar junto nessa caminhada, né? Já indo quase para o encerramento, gente, eu gostaria que vocês pudessem listar aqui para a gente quais os principais serviços que o NAF oferece à população. Acho que o primeiro é a regularização do CPF, né? Acho que vocês devem concordar com isso. Tem a regularização do CPF, o auxílio do MEI, que é o microempreendedor individual, né? A regularização da situação cadastral, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, né? A declaração do imposto de renda é um dos carros-chefes, né? Tanto o preenchimento quanto a orientação. E aí a gente vai, ITR, orientações diversas, né? E vai solicitações diversas. Tivemos inclusive uma solicitação de um eleitor da Austrália que nos pediu para regularizar o título de eleitor dele. Olha que interessante. Como é que você fala não? Não é típico, né? Mas como é que você fala não? Não é típico. Não vai embora sem informação, né? Então esse é o objetivo e com isso a gente faz com que o nosso aluno atinja o objetivo principal dele. Bom, e quais novos projetos a gente pode esperar aí pela frente nessa parceria que nós temos, né? Olha, eu não diria que é um novo projeto, mas é um projeto muito importante, que são os fundos da infância e da adolescência e do fundo do idoso, que são são verbas arrecadadas por meio da declaração do imposto de renda, né? Em que o contribuinte pode, vamos dizer assim, doar parte do imposto de renda devido que ele iria pagar ou parte do que ele iria restituir. No caso, assim, essa parte, ele continua recebendo a restituição, mas parte é doado para os fundos do idoso e do adolescente, que fundos que vão atender a essa população mais carente, ainda mais necessitada ainda pelas circunstâncias que eles... Pelas condições principalmente que nós estamos hoje, né? E aí em Varginha a gente estava com um índice muito baixo. Então eles convidaram o NAF para que a gente conseguisse de alguma forma auxiliar nesse apoio. E essa parceria começou nesse ano de 2021, né? E a gente conseguiu aumentar a arrecadação do município com postagens, com divulgação, com entretenimento.
na orientação do contribuinte, na hora da declaração do imposto de renda propriamente dita, né? Você tem imposto a restituir ou a pagar, vamos destinar os 3% que a legislação te permite para o fundo da adolescência, para o fundo do idoso. 3% para um, 3% para o outro, né? Sim. Assim, na declaração de ajuste anual, que a gente chama, que é aquela que finaliza em final de abril, né? E... Uma informação que é legal, mas que se não tiver uma iniciativa para explicar para o contribuinte que ela existe, ela passa desapercebida. Realmente passa totalmente despercebida. Além que ela existe, que ela realmente funciona, né? Então a gente conseguiu... Antigamente as pessoas tinham muito problema com malha, mas hoje, assim, eu te garanto que a maior parte dos problemas foram resolvidos, acho que 100% dos problemas foram resolvidos nessa especificamente do ajuste anual, né? E isso, queria deixar claro isso, né? Você pode destinar parte do seu imposto devido, que você teria a pagar, e o que você vai restituir, você restitui inteiro, mesmo que você ia receber, mas você pode destinar parte dele também. Então você está, de qualquer forma, todos vão ganhar. Você vai ganhar e a população necessitada vai ganhar, que no caso dos idosos e das crianças e do adolescente. Os fundos são fiscalizados, né? Pela própria população pode fiscalizar, são fundos municipais, estaduais ou até federais. E aí entra o projeto que está em andamento do NAF para o ano que vem, né? A gente conseguir prestar o suporte para as instituições, que muitas perdem o direito no outro ano por não conseguir aplicar o dinheiro da forma correta. Então isso foi uma reunião que a gente teve na Receita para conseguir implantar isso. E aí um aluno do NAF estaria prestando todo o suporte contábil de informação, de apoio, de explicação para aquela instituição, para que ela consiga aplicar o dinheiro que ela recebeu no ano de forma correta, prestar toda a parte de informação para a Receita necessária e garantir, né, a utilização plena do recurso. Isso, para o próximo ano. Fica a dica, fantástico. Eu, particularmente, não conhecia profundamente essa questão. Agora, com certeza, vamos ficar atento a essa questão aí. Gente, caminhando para o fim, eu pediria que cada um de vocês, se pudesse falar alguma coisa, você fala, olha, o NAF, esse programa é muito importante, por isso, para aqueles que estão nos assistindo, né, eu queria que você deixasse essa mensagem final. Nós podemos começar com você que iniciou e seguir a mesma dinâmica. Bem, como aluna, eu vejo o NAF como um divisor de águas, falo pela minha vida profissional e pessoal. Ele me abriu portas, ele me proporcionou contatos, além de me fazer ver uma realidade que eu não tinha acesso, né? Então, a minha junção com a contabilidade foi pelo NAF. Eu não tenho tanto contato, na minha profissão não tenho tanto contato, então o NAF foi esse divisor de águas e a certeza de que eu estava no caminho certo. E assim como eu, posso falar por outros que estão no NAF, que foram as portas que se abriram e as oportunidades que chegaram. Enquanto professor, enquanto educador, a vaidade que a gente tem e é explicitamente demonstrada é no sucesso do aluno, seja no mercado, seja na região que ele atua, seja no alcance até onde vai o serviço prestado de uma forma colaborativa e, acima de tudo, fazendo com que a população entenda o real papel que a universidade tem. Além de formar o profissional, formar o cidadão. E essa é a sensação que nós temos o dever cumprido. Como representante da Receita, né, a gente pode dizer que o NAF é hoje, não é o único, mas eu acho que é o mais importante projeto de cidadania fiscal da Receita Federal, né? A gente tenta trazer, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tenta trazer essa ideia do imposto, da necessidade social do imposto para toda a população. E aos poucos eu acho que a gente vai conseguir trazer essa cidadania fiscal para todos no país. Eu acredito que sim. O NAF é uma porta para isso. Gente, vamos chegando ao fim. Obrigado pela presença de vocês. Foi fantástico a nossa discussão. Acho que ficou para todo mundo uma dica, né? Dentro desse grande propósito de empoderar gente, fica aí essa dica do NAF para que a gente possa realmente utilizar, possa realmente regularizar muitas vezes a situação difícil que a gente tem em relação ao nosso CPF e tudo mais. Eu quero mais uma vez agradecer e a vocês que nos acompanham, valeu!
Próxima semana estamos de volta, se Deus quiser.